Rômulo, diretor substituto de saúde. Lain, diretor social de comunicação. João Francisco, diretor financeiro. Isaldo, vice-presidente. Bom, pessoal, como a gente... Então, vamos começar lá. O objetivo dessa live ela é mais para sanar perguntas que têm sido recorrentes para a gente do que propriamente explicar o auxílio saúde, tá? Nós já fizemos uma live que está gravada, né? Nós já temos colocado bastante material para vocês se informarem a respeito, né? Então, hoje nós vamos dar uma passada rápida em alguns pontos aqui, só para colocar todo mundo na mesma página, né? Para que o que a gente já tem passado, vocês fiquem todos por dentro, né? Do que a gente já tem divulgado. Esse material, ele está todo no Comunica, né, Clay? Esse material que vai ser passado agora, ele está no grupo Comunica, mas a gente vai dar uma passada rapidinha antes de ir direto para as perguntas e respostas. Então, Matheus, pode colocar ali a tela da primeira. Estão acompanhando aí, pessoal, a primeira tela, tá tranquilo? Alguém dá um joinha aí? Beleza. Bom, pessoal, o que então é o auxílio saúde ou o programa Redes, né? Nada mais é do que um valor que o Estado está proporcionando para as polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Penal, né? Esse valor, ele vai substituir o nosso antigo per capita, tá? Esse valor, ele vai abarcar não só os planos de saúde, mas ele também vai incluir outras coisas, como a questão de atividades físicas, né, medicamentos, enfim, vários pontos relativos à saúde do servidor. Ele é um plano que consiste em ressarcimento. O que isso significa? Significa que vocês vão precisar comprovar os gastos para receber os valores. Esse valor, ele não vai ser depositado na conta dos servidores de forma indiscriminada. Ele vai ser depositado após a declaração das despesas e no valor declarado. Claro que, como nós vamos começar com um valor relativamente baixo para alguns que já têm mais idade, né, com plano de saúde, talvez o próprio plano de saúde ali colocado já vai pegar 100% do auxílio. Mas quem é mais jovem, né, que talvez tenha plano de saúde mais barato, vai poder acrescentar ali outras notas nesse primeiro momento, né, que são as despesas com remédios, as despesas com academia, né? Pode botar outra tela, Matheus. Vou passar rapidinho, pessoal, porque isso a gente já falou, eu só estou recapitulando, para depois a gente ir direto para as perguntas, porque a gente sabe que muitas vezes a gente respondendo uma pergunta, a gente está sanando uma dúvida geral. Como é que o que vai precisar ser feito, então, para aderir ao programa Redes? Primeiramente, nós temos que abrir mão do per capita, quem possui per capita. Tá? Então, quem possui o per capita tem que abrir mão do per capita. E como é que isso vai funcionar? Está sendo concluído um programa pelo departamento, vai ser pelo SIGA, tá? Os servidores ativos vão entrar pelo próprio SIGA. Se os ativos entrarem agora, não vão encontrar o Redes, porque ele ainda não foi aberto para o grande público, ele está em fase de testes, tá? Então, os ativos entram pelo Redes, pelo SIGA, e os aposentados e pensionistas vão entrar pelo GOV, tá? GOV-BR. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tem perguntas sobre isso, eu vou repetir mais uma vez, né? Mas inicialmente, só para dar uma pincelada, né, de como é que vai abrir mão do per capita e aderir ao Redes.
Vocês vão entrar no aplicativo, que assim que estiver pronto, semana que vem é provável que já esteja pronto. E ali é bem intuitivo, vocês vão clicar solicitando, então, a abrir mão do per capita por ali e aderir ao Redes. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser feita, é aderir ao programa Redes e abrir mão do per capita. Pode mudar, Matheus. Bom, as despesas elegíveis, pessoal, isso tudo está no material que a gente distribuiu também, e tem ali uma legislação específica, é bom que vocês imprimam esse material e fica de consulta, né, para diariamente dar uma olhadinha e tal, mas assim, planos de saúde, plano de saúde e plano odontológico, despesas hospitalares, consultas médicas, exames, medicamentos, vacinas, aparelhos como óculos, prótese, lentes de contato, a parte de nutrição e a parte de academia e condicionamento físico também vão entrar nas despesas que podem ser utilizadas para fins de comprovação de despesas para receber o valor. Pode passar. As despesas vedadas, tá, pessoal? Rapidamente também, não pode colocar nada ligado à estética, tá? Também não pode tratamentos experimentais. As suplementações de academia, como whey protein, essas suplementações que não são dadas receitas médicas, né? A suplementação que pode, assim, por exemplo, a pessoa fez uma bariátrica, ela precisa tomar determinadas vitaminas, né? Essa suplementação entra. Mas a suplementação de academia, essa que a gente compra na farmácia, não entra. Também não entram os encargos financeiros. Caso atrase o pagamento do plano de saúde, também não entra os encargos financeiros. Pode passar, Matheus. 150 participantes. Se está limitado a 150 participantes. 148. Só um momentinho, pessoal, que a gente está vendo. Tem gente querendo entrar, isso? Não. Só talvez pelo limite excedido de participantes. Na rede, sim. Na rede, sim. Mas ele não está com isso. Não está. Sim, está na minha 151. Tem um administrador para a gente. Eu gostaria de entrar de novo ali. Deixa eu sair para ninguém. Quem está logado aqui sai para abrir vaga aí. Assim. Bom, continuando então, pessoal, a gente teve um probleminha aqui que parece que tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Os comprovantes de despesas, tá? Planos de saúde odontológico, a regra vai ser colocar o boleto mais o comprovante de pagamento, tá? E o boleto, ele tem algumas especificações que precisa ter no boleto, que é o CNPJ da empresa, também ali a numeração da ANS, também vai precisar colocar, né? Ou a declaração de quitação da operadora. No caso dos colegas que têm o plano de saúde aqui pelo sindicato, o João Francisco, né, João, já fez o comprovante de quitação, né? Então, isso aí vocês vão pegar, depois o João vai mostrar como é que funciona, né, João? Para pegar o comprovante de quitação para colocar ali no caso dos planos de saúde e odontológicos vinculados ao sindicato. Aqui eu já vou responder uma pergunta rapidamente, que o pessoal está perguntando, só pode um plano de saúde, tá? Não pode mais de um. Mas isso aí não quer dizer que não possa um plano de saúde e um plano odontológico, tá? São coisas diferentes. O que não pode é eu ter dois planos. Por exemplo, eu tenho a Unimed e tenho a Rapvida e quero lançar os dois. Isso é que não pode, tá? Então, plano de saúde é diferente de plano odontológico. Pode lançar, sim, um plano de saúde e um plano odontológico. Não tem problema, tá? Então, também, odontologia especializada, né? Ali vai precisar do laudo, né? Detalhado pelo dentista. Lembrando aqui, fazendo um parêntese, pessoal, que tudo que fugir à regra
né, vai ser depois analisado, tá? Vocês vão lançar no programa e vai para a análise do departamento, tá? Então, em princípio, a regra seria essa aí, de colocar o laudo detalhado, o exame radiológico, né? Tratamentos também seriados são as fisioterapias, psicoterapias, fonoaudiologia, né? Então, tem que ter o recibo com a quantidade exata, as datas das sessões. Isso tudo eu estou passando rapidamente, pessoal, porque está tudo escrito nesse material que a gente tem encaminhado para os grupos Comunica, tá? Então, está tudo detalhado ali, por isso eu estou passando bem rapidamente. Também os medicamentos, né? Tem que ter a nota fiscal do medicamento e tem que ter a prescrição médica, tá? Prescrição médica. Depois tem uma pergunta relativa a isso, mas agora só para vocês entrarem na mesma página aí para a gente começar as perguntas. Pode falar, pode passar, Matheus? Então, quem são os titulares do benefício, né? Os servidores ativos e os aposentados, os pensionistas, né? E os demais servidores que estão lotados na PRF, tá? Não podem entrar nesse programa os que estão em licença, licença sem a remuneração, tá? Pode passar, Matheus. Os dependentes também, pessoal, mais uma vez, está tudo bem esmiuçado no material que a gente encaminhou para vocês. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva, uma observação que o próprio João fez. Não confundam o beneficiário do Redes não confundam dependente do Redes com dependente do imposto de renda, tá? São coisas diferentes. Porque a pessoa pode ser dependente no imposto de renda e não ser do Redes. E a outra questão também. Pode ser dependente do Redes e não ser do imposto de renda. Por exemplo, uma esposa que não é dependente do imposto de renda, ela é, para fins do Rede, dependente e pode ser lançado, as despesas dela podem ser lançadas, tá? Tá bem esmiuçado aqui, depois vocês leiam, né? Pode passar, Matheus, tem mais alguma? Documentação, pessoal, é importante que seja lançada a documentação correta em cada caso. A gente conversando com algumas pessoas, né, que fazem a parte de organização ali do aplicativo, não é aplicativo, do sistema, né, onde vai ser lançado, eles nos explicaram que cerca de 75% dos servidores só vai lançar o CPF do seu dependente e automaticamente vai puxar do sistema, mas vai precisar lançar o CPF do dependente. Esse primeiro momento, vocês vão precisar cadastrar os dependentes, tá? Eles não vão ser puxados automaticamente, tá? Eles vão precisar ser cadastrados, mas é só essa primeira vez, tá? Então, vamos supor aqui, vou dar um exemplo do meu filho. Eu entrei no Redes via Gov, porque eu sou aposentada, e a primeira coisa que eu vou fazer é cadastrar o meu dependente, que é o meu filho. Como ele é menor de 21, eu só cadastro o CPF dele e ele automaticamente já está apto a ser lançadas despesas no nome dele. Diferente de, por exemplo, o Isaldo, que tem 2 filhos, que têm a idade de 21 e estão entre 21 e 24 ali, e que estudam, o Isaldo vai precisar cadastrar o CPF deles e automaticamente vai abrir uma janela para inserção das documentações, tá? Então, qual é a documentação que o Isaldo vai precisar lançar? Ele vai precisar lançar o comprovante de que elas estão devidamente matriculadas em faculdade ou alguma rede de educação que o valha, tá? Então, cuidem bem com relação aos comprovantes que vão abrir para vocês, no caso de ex-cônjuge, no caso de esposa, companheira, né?
no caso de filhos maiores de 24, mas com algum problema, que o laudo vai precisar ser anexado, mas tudo isso vai abrir uma janela. A partir do momento que lança o CPF do dependente, abre uma janela para lançar a documentação. Ele vai mostrar qual é a documentação que precisa, tá? A menos que não precise, já está cadastrado, como no caso do meu filho, menor, já está cadastrado, vai puxar automaticamente, e eu já posso, do SIAP, e eu já vou poder começar a lançar as despesas dele. Pode passar, Matheus. Pessoal, nós vamos dar um tempinho aqui, porque deu um problema, tem bastante gente querendo entrar, parece que a nossa live está limitando em 150, tá? Então, só segurem aí uns 5 minutinhos que nós já estamos voltando. Qualquer coisa, mandamos um novo link, tá? Pessoal, inicialmente eu gostaria de pedir desculpas. A gente sabe que o tempo de vocês é precioso, mas nós tivemos uma coisa inédita aqui no sindicato, que foi o número de participantes extrapolou o número da nossa sala. Nunca tinha acontecido, né? Foi a primeira vez, então pedimos desculpas, tivemos que abrir uma segunda sala. Inclusive, se vocês souberem de alguém que está querendo entrar e não está conseguindo, o link está nos grupos Comunica, tá? Então, podem entrar na segunda sala aí. Não precisa sair dessa, tá? Essa reunião aqui continua, tá? Quem está me assistindo aqui continua, mas quem não conseguiu entrar, entra na outra e nós vamos dar continuidade. Tôndolo, tu quer falar alguma coisinha? Pessoal, boa tarde a todos aí. É importante, dando continuidade no assunto que a Tati estava comentando, primeira coisa, senhores, é ter a conta no GovBR. Então, quem não tem conta, uma das primeiras coisas é a chave principal do cofre é essa, ter acesso na conta GovBR, nível prata ou ouro. Tá? Quem tiver conta nível bronze, não pode. Então, essa semana aí, até segunda-feira, que provavelmente vai estar rodando o SIGA, tá? Todo mundo tem que estar com a conta Todos os aposentados, né? Os aposentados têm que estar com a conta e pensionistas também. Tá? Então, quem tiver dificuldade, peça para o filho, para o esposo, esposa, ou liga aqui para nós. Tem que estar com essa conta em dia aí, os aposentados e pensionistas, beleza? Bom, pessoal, vamos então dar continuidade aí à nossa live para esclarecer dúvidas. Aquele primeiro momento ali, quem não conseguiu entrar, a gente só reviu o material que já estava, que já tinha sido colocado nos grupos, tá? Que é o material que explica, né, de forma bem detalhada e desenhada como é que funciona o auxílio. Então, a gente fez essa pequena introdução só para colocar todo mundo na mesma página, tá? Agora, pessoal, nós vamos, então, efetivamente começar para perguntas e respostas. Como tem gente mandando perguntas no meu WhatsApp, no WhatsApp do Tôndolo e no WhatsApp também do sindicato, a gente pede, pessoal, que façam as perguntas no chat do grupo, tá? Além das perguntas que nós temos aqui, que nós vamos tentar esclarecer, a gente pede que vocês façam as perguntas no chat, porque aí a gente consegue concentrar as perguntas todas, tá? Bom, dito isso, vamos começar, então, com a primeira pergunta, tá? Onde devemos lançar os comprovantes de despesas de saúde? Pessoal, os comprovantes de despesas vão ser lançados num programa que está sendo criado, está sendo concluído, não foi concluído ainda. O nome do programa é Redes, e ele é acessado pelo SIGA para quem é ativo e pelo gov.br para quem é pensionista e aposentado. Por isso... Vamos acessar o SIGA para logar. Pode falar mais alto, João. O João vai fazer uma observação aqui. O sistema é o SIGA. Ambos vão ser acessados, tanto os servidores ativos quanto inativos, quanto os pensionistas, quanto qualquer um desses públicos acessam o SIGA.
A forma de acessar é que muda. Para quem é servidor inativo, esses aposentados ou trabalhistas, que não tem e-mail funcional da PRF, daí eles vão logar no sistema com a conta GovBR, no mínimo com nível prata. Nós vamos colocar no comunica do sindicato depois, inclusive, um passo a passo para como passar a conta para nível prata, quem eventualmente não tem. E os servidores ativos vão usar o e-mail funcional da PRF. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, repetindo, né? Vocês vão lançar os comprovantes nesse programa Redes, que é acessado, né? Os aposentados através do Gov, né, João? Vai acessar através do Gov, vai acessar o SIGA. Através do programa Gov, acessa o SIGA, e para isso tem que ter pelo menos o nível prata do Gov. Tá? Para aqueles que não têm nível prata no Gov ou não sabem do que se trata, isso é uma das coisas que já daria para começar a procurar aposentados e pensionistas, tá? Como fazer nível prata do Gov, tá? Os servidores ativos acessam normalmente pelo login e senha do SIGA, tá? Seguindo, posso lançar um plano de saúde em que a titular ou o titular seja esposa / marido? Pessoal, não sei se tu quer explicar essa pergunta, João. A pergunta: posso lançar um plano de saúde em que o titular seja minha esposa ou meu marido? No caso de servidor da PRF, perguntando, né? Sim, o regulamento possibilita. A ressalva é que, para cada beneficiário, ele só pode ter um plano de saúde. Então, o plano de saúde dos eventualmente sindicalizado, por exemplo, do servidor, ele é dependente da esposa na outra instituição. Não tem nenhum problema. O que não pode é ele apresentar comprovantes no seu próprio nome de 2 planos de saúde distintos, para essa finalidade do ressarcimento. Então, se, por exemplo, ele tem plano de saúde na Unimed, hipoteticamente, e a esposa tem plano de saúde noutra instituição, problema nenhum, ou vice-versa. Mas não pode ele, para fins de reembolso, apresentar comprovantes de despesas em mais do que um plano de saúde para cada beneficiário. E quando o João fala plano de saúde, pessoal, não está falando de plano odontológico, tá? Plano de saúde é a Unimed, né? A Rapvida, né? Pode acumular plano odontológico com plano de saúde. Isso não tem problema nenhum, tá? Então, mesmo que vocês não sejam o titular do plano, que a esposa ou o marido sejam o titular do plano, vocês podem lançar a despesa para ressarcimento. Tem um outro porém aqui também. Este plano de saúde do cônjuge, né? Ele não pode estar recebendo nenhum benefício na instituição onde ele trabalha, ou ela, tá? Então, por exemplo, o PRF tem uma esposa que trabalha na Receita Federal e é dependente do plano da esposa na Receita Federal. Se ela não recebe nenhum benefício de saúde, pode pegar este plano e lançar no auxílio saúde tranquilamente. Qualquer coisa, vão colocando ali as perguntas que a gente repete se precisar, tá? Terei que lançar todos os meses o plano de saúde? Sim, tem que lançar todos os meses o plano de saúde. O que não vai precisar lançar todos os meses é o CNPJ da empresa, do plano de saúde, e também a ANS, né, e outros quesitos. Mas terá que lançar todos os meses. E o João explica por que isso, né, João? Em função da diferença de característica, né? E essa daí é a exigência que está no regulamento publicado pela PRF, já que a cada mês as despesas podem eventualmente mudar conforme a decisão e o interesse do colega que está pedindo o reembolso. Então, na comparação com o per capita, que ele só fazia essa declaração uma vez e depois permanecia se ela tivesse alterado, no REITs, que ele vai utilizar lá via sistema SIGA, ele precisa mensalmente fazer a solicitação do ressarcimento e mensalmente apresentar os comprovantes
do que ele está solicitando esse reembolso, mesmo que seja o mesmo de meses anteriores. A cada mês ele vai precisar atualizar essa solicitação e apresentar os comprovantes referentes ao que está sendo pedido naquele mês. E aí já entra na próxima pergunta, que a pergunta é: o sindicato irá fazer os lançamentos dos planos de saúde para os servidores? Não, né? Cada servidor tem a sua senha e o seu login, e o sindicato não pode fazer esse lançamento pelo servidor. Cada servidor vai ter que fazer o seu lançamento. Até porque, no lançamento, ele vai optar pela despesa, ele vai, então, lançar a despesa, plano de saúde, ele vai escrever qual é o valor ali, né? Então, cada servidor, né, que optar pelo Redes, né, ele vai optar também por qual é a despesa no plano de saúde que ele vai lançar. Então, cada servidor precisa fazer esse lançamento, tá? Tôndulo, até que dia posso fazer os lançamentos do mês? Até que dia eu posso fazer os lançamentos agora de agosto? Pessoal, tudo que for pago em agosto, não interessa se é do mês passado, mas eu paguei esse mês, tá? Então, tudo que for referente a agosto e os primeiros dias de setembro, eu posso lançar até o 5º dia útil de setembro. Tá? Até o 5º dia útil, acho que, se não me engano, vai dar dia 7, certo? Então, sempre nesse período. Mas o importante, vou voltar um pouquinho na fala da Tati aqui, por que o sindicalizado tem que lançar, por que o sindicato não lança? Porque ali, no campo que vai abrir, vocês vão ter que abrir mão da per capita, e nós não podemos fazer isso por vocês. Então, cada servidor, cada aposentado, cada pensionista, quem quiser receber o Redes, tá? Vai ter que entrar no sistema, abrir mão da per capita, ele vai só clicar ali, vai ter um quadradinho, ele vai clicar. Não quero per capita, e a partir de hoje eu quero, vai fazer um outro xizinho, a partir de hoje eu quero o auxílio, o novo auxílio do Redes aí, tá bom? Beleza. Pessoal, uma coisa que é bom frisar e que nós tiramos a dúvida hoje é que o que vale é o mês do pagamento da despesa. Então, até alguns entraram em contato comigo por telefone e me perguntaram assim, uma despesa de julho, que eu pago em agosto, eu posso lançar? Inicialmente, eu tinha dito que não, mas hoje nós recebemos a informação de que despesas de julho, que forem pagas em agosto, vão poder ser lançadas no mês de agosto, para título de auxílio saúde, tá? Essa informação nós tivemos hoje. Também é importante a gente frisar, pessoal, que a gente também tem bastante dúvidas aqui, e a própria SGP também não sanou todas as dúvidas, tá? Esse mês de agosto, ele vai ser um mês em que a gente vai juntos, né, tirando as dúvidas. Então, podem acontecer bastante casos de a gente não saber responder a pergunta de vocês, né? Até porque muitas coisas vão passar pela análise da SGP, né? Mas a gente vai tentar, o máximo possível, esclarecer as dúvidas aqui nessa live. Bom, partindo agora para a próxima pergunta. Dependentes do imposto de renda são dependentes do auxílio saúde? João, tu responde essa porque tu respondeu bem direitinho. Ó, dependentes do imposto de renda são dependentes do auxílio saúde? Aqui a premissa é que são regulamentos distintos, não se confundem. Então, o que está lá definido como regulamentação para definir se pode ou não ser considerado dependente para o imposto de renda, é lá para o imposto de renda. Para fins de ressarcimento aqui no sistema Redes, para o auxílio saúde da PRF, apenas o que importa é o que está regulamentado no próprio regulamento do auxílio saúde. Então, no exemplo que a Tati deu antes, se eventualmente a esposa tem a mesma renda do colega e não está, para fins de imposto de renda, enquadrada como dependente econômica, para fins do ressarcimento do auxílio saúde aqui, ela está prevista como dependente para essa finalidade. Então, o importante é
ter esse entendimento de que são regulamentos que não se confundem. Beleza. Importante frisar também, pessoal, é que quem puder, imprima esse regulamento e leia umas 2, 3 vezes. Não, cansa aí que eu vou Tá? mostrar. Tá? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, aqui, ó. Todos vocês receberam, tá? Depois eu vou na live de lá, que talvez não estejam me enxergando direito. Pessoal, nós imprimimos o regulamento, todos vocês receberam esse regulamento aqui, né? Então, é importante imprimir, sublinhar, ó, fazer as anotações que vocês acham importantes. Aqui tem todo, quem é dependente, quem não é dependente, que eu posso lançar, o que eu não posso lançar. Então, tenham isso aqui como um manual de cabeceira, porque apesar do sindicato querer ajudar ao máximo cada um dos senhores, a obrigação é de cada um, tá? Então, o que vocês lançarem no sistema e que não venha a não dar certo é uma, como é que se diz? É uma obrigação individualizada, tá? De cada um. Para ajudar, vai ser publicado aí nas redes do sindicato e também nos grupos de WhatsApp um resumo com o que é de mais importante, até para facilitar o entendimento, que não, também, de forma nenhuma, diminui a necessidade que cada um leia integralmente o regulamento, como a Tati pontuou. Mas, de toda forma, a gente vai publicar no WhatsApp e também nas redes, aí no Instagram, aquilo que é o mais importante para que todo mundo saiba e não perca aí a oportunidade de reembolsar o que está previsto como limite lá no auxílio saúde. Bom, passando para a próxima pergunta. Eu posso quitar as minhas dívidas do plano de saúde, dívidas passadas, como o auxílio saúde, Tom? Não, pessoal, são dívidas passadas, não tem como eu fazer isso aí, tá? Então, o que é dívida passada, eu não posso colocar. É somente o que eu pagar a partir do dia 1º de agosto. A instituição normativa era bem clara, por isso a gente solicita que todos leiam, e muitas dúvidas, quem leu já tirou a dúvida, certo? Então, se a despesa for anterior e eu paguei ela lá atrás, não pode. Só o que eu pagar a partir de hoje. Desculpa, dia 1º de abril. Agosto. Isso. Tati, tem uma pergunta a mesma coisa sobre o plano de saúde, sobre o caso de pagar a mensalidade da academia, né? Começou antes, só explica aqui o mesmo caso. Tá. Pessoal, talvez, é o caso de pagar a Academia para o ano inteiro, né? É. Tá. A dúvida de um colega aí é a mesma que eu tinha, porque eu fiz isso, né? Eu paguei a academia em maio, tá? E eu paguei para o ano inteiro, inclusive até maio. Fiz esse pagamento em maio, né? E agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que ir na minha academia e pedir que eles me deem um recibo com o CNPJ e o valor mensal, tá? É preciso fazer isso, porque senão eu vou perder aquele valor que eu já paguei antecipadamente. Eu paguei em uma vez só o valor para o ano inteiro. Então, eu preciso de um comprovante mensal, a partir de agosto, com o valor mensal da academia. Tá? Acho que é isso a dúvida. Uhum. Qualquer coisa vai me passando, se tiver mais alguma dúvida, né? Eu tenho aqui também no meu celular algumas dúvidas, daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui. Pode passar no seu celular aí, tá? Se quiser, eu consigo ler. Tá. Vamos lá. As despesas são consideradas as pagas no mês ou as referentes ao mês. Tá? Isso eu expliquei anteriormente, né? Não é necessariamente a despesa do mês de agosto, mas é o pagamento em agosto que vai contar para o auxílio saúde. Tá? Então, mesmo que a despesa não seja para agosto, né? Mesmo que eu não usufrua em agosto, se eu paguei em agosto, é em agosto que eu devo lançar. Tá? É a data do pagamento é que vale, tá? Não a data do serviço em si. Se eu não utilizar todo o auxílio saúde, eu fico com crédito para o mês seguinte, Tômulo? Não. Pessoal, isso aí tem que esclarecer, bem esclarecido. Vamos supor, então, a previsão é receber em torno de R$ 1.000 de auxílio, certo?
Se a minha despesa esse mês deu R$500, tá? Aqueles outros 500 eu posso recuperar o mês que vem? Não. Certo? Então, quando é que eu recupero? Quando a minha despesa for maior. Eu tive uma despesa esse mês de R$2.000. Tá? Então, eu vou lançar no sistema os R$2.000, o sistema vai me pagar 1.000 e eu vou ficar com um crédito de 1.000 para o mês seguinte. Um saldo credor. Tá? Então, se eu pagar a menor, aquilo que eu paguei a menor em relação aos 1.000, esse volta para o fundo e daqui 2 meses lá, a CGP lá vai fazer um balanço novamente do valor que tem lá e vai fazer uma redistribuição desse valor, que daí pode alterar esses 1.000, podendo ir para 1.100, 1.200, tá bom? Até dezembro. Ó, outra pergunta aqui. Se eu fizer um plano de saúde em agosto, eu posso já descontar como despesa de agosto? João, Aqui, como se confunde com a pergunta anterior, é reforçar que é importante a data do pagamento. Então, se o colega eventualmente contratou o plano em agosto e ele pagar o plano em agosto, ele vai conseguir esse reembolso. Caso a mensalidade seja cobrada, como é em regra, o que acontece somente em setembro, ele não vai poder contabilizar como despesa de agosto. Então, assim... Então, é a data de pagamento aqui que é definitiva nesse sentido. Então, se ele contratou em agosto e aonde ele contratou, ele consegue pagar em agosto, ok. Se ele não pagou em agosto, vai pagar apenas em setembro, já contratou o plano agora, daí, nesse caso, ele só vai conseguir pedir esse reembolso referente ao mês de setembro. Então, pessoal, para quem gostaria de um plano de saúde do sindicato, tá, vinculado ao sindicato, não tem como, tá? Porque o sindicato, até o 10º dia útil do mês, a gente pode fazer ali a adesão, mas o boleto vai vir só em setembro. Então, ele não tem como pagar em agosto esse plano de saúde vinculado ao sindicato. Então, pagaria só em setembro. Tá, vamos ver. Tá. Com relação aos planos do IP, poderão ser utilizados para fim de auxílio saúde? Então, atenção quem tem plano do IP, tá, pessoal? Familiares aí que tem plano do IP. João, quer responder essa? Aqui a opção institucional do sindicato foi a de formalizar, vai ser encaminhado um ofício para a superintendência questionando esse ponto, porque é uma pergunta bastante recorrente que a gente tem recebido, e o regulamento, ele expressa, primeiro, que o plano precisa ser regulamentado pela ANS, e o IP Saúde não é regulamentado pela ANS, ele é no sistema de autogestão, que a norma também menciona. Então, é possível, se a gente for fazer uma interpretação mais extensiva, mais a favor dos colegas, entender que o IP se enquadraria dentro do que pode se ressarcir na norma, mas o outro entendimento também é possível, da forma como a norma está redigida. Mal comparando, para fins de per capita, há várias ações que foram judicializadas, e no TRF4, por exemplo, não há jurisprudência formada nesse sentido. Em regra, temos vários colegas que conseguiram, no per capita, por via judicial, mas do ponto de vista ainda, do que, voltando aqui para o auxílio saúde, está definido, a norma, ela possibilita interpretações diversas, se pode ou se não pode. Então, para que a gente não dê uma resposta que depois não se confirme, e partindo também do pressuposto de que tem vários colegas apresentando essa mesma pergunta, nós vamos formalizar esse questionamento para a superintendência. Beleza. Pessoal, agora perguntas sobre o imposto de renda, tá? Tem bastante gente com dúvida na questão do imposto de renda. E essa questão, ela vai ser muito individualizada, pelo seguinte sentido, né? Vão ter colegas que vão lançar no auxílio saúde apenas as despesas que não podem ser abatidas no imposto de renda, como, por exemplo, academia,
né, alguma outra despesa ali, um óculos, uma lente, então ele vai lançar aquilo no auxílio saúde, né, o que não pode ser abatido do imposto de renda, e o plano de saúde ele vai deixar para abater no imposto de renda. Tá? Por outro lado, quem for ainda querer lançar, por exemplo, o plano de saúde custa R$3.000 e o auxílio saúde é 1.000, né? Em princípio, será lançada a despesa e a receita com o auxílio saúde no imposto de renda do ano seguinte. Não sei se o João ou o Tom querem esmiuçar mais um pouquinho isso, mas em princípio é bem individualizado, cada um vai ter que fazer, né? E o que tem sido questionado também é se o sistema SIGA vai ter algum tipo de comunicação com a Receita Federal para que isso, digamos, facilitasse posteriormente lá numa pré-declaração, por exemplo, preenchida pela Receita, mas não haverá essa comunicação, de forma que cada um precisará verificar, do ponto de vista financeiro, o que é mais adequado quando for fazer a declaração. Mas não há essa comunicação e o próprio regulamento não entra também nessa seara do imposto de renda. Só em relação ao IP, o Castanha pontuou ali que vem sendo pago administrativamente e, como eu mencionei, a gente tem várias situações distintas em relação ao per capita. Eu só mencionei para exemplificar, trazendo para o que importa hoje aqui, que é a questão do reembolso do auxílio saúde. A norma, volto a dizer, ela possibilita entendimentos diversos e a gente daí não quer ser irresponsável aqui de dizer que é de uma forma ou de outra, e por conta disso que a gente está questionando a superintendência. Beleza. Tondo, como ficam as pessoas que têm GEAP? Né? Essa é uma pergunta muito recorrente. Quem tem GEAP, como é que vai ficar com relação ao auxílio saúde? Já que o per capita, para quem tem GEAP, ele é descontado diretamente ali no valor. Isso. Pessoal, a GEAP é um caso à parte, ou seja, ainda está em estudo. Tá? Nós falamos ainda hoje de manhã com os colegas de Brasília lá, que estão fazendo os SIGAs, que estão terminando, certo? Ainda não foi tomada uma decisão como que vai ser feita essa per capita aí. Se eles vão excluir, se vão passar direto do governo, então ainda está em estudo. Então, sobre quem recebe esse tipo de auxílio, não podemos ter uma definição pronta. Na verdade, é isso aí. Assim que tiver uma definição, a gente passa para vocês aí. Numa leitura crua da norma, ela estaria fora, né? Mas por conta de ter custeio do governo como cota-parte lá na GEAP e na Cefaz. Mas pelo volume de pessoas, de servidores que têm esses planos, como o Tom falou, o departamento está avaliando uma forma de operacionalizar para ver se é possível daí garantir o reembolso da parte que os servidores pagaram, inclusive desses planos. Mas ainda não tem definição. Porque não pode receber, né, pessoal, 2 auxílios para, no caso, a doença só, entendeu? Ele ia receber, tipo, per capita e o auxílio. Não pode. Essa é a primeira regra básica do sistema aí. Tá? Não pode receber 2 tipos de auxílio. Então, por isso que eles estão revendo lá, e assim que tiver uma resposta, a gente passa para vocês. Eu estou lendo uma pergunta ali na tela, ali, né? Eu e minha esposa temos uma despesa mensal com a Unimed de 2.300 e eu tenho uma contrapartida do DPRF de 300 e poucos reais, que é o per capita, tá? Significa que terei um ganho em torno de 600? Olha, isso aqui é bem importante, tá? Quem quer o auxílio saúde não pode receber esse auxílio de 300, que é o per capita do governo. É uma coisa ou outra, não pode acumular os dois, tá? Então, tem pessoas que é mais vantajoso o per capita. Por quê? Porque o per capita, ele é um valor pago individualmente para cada dependente e servidor. Vamos supor que o servidor tenha 8 dependentes, tá? 8 dependentes. O per capita individualizado, ele deve estar em torno ali entre 200 e 174, dependendo ali dependendo da faixa etária, tá? Dependendo da faixa etária, o per capita é 174. Multiplicando por 8,
Então, este colega, especificamente, é melhor para ele, eu estou fazendo uma hipótese aqui, tá? É melhor para ele ficar com o per capita, porque ele vai ganhar mais. Agora, o colega que tem, que é o meu caso, que eu e o meu filho, né? Então, o per capita é 300 e pouquinho, para mim, o auxílio saúde é bem melhor, porque vai 1.000 e poucos. Não sei se entenderam. Eu não posso optar pelos dois. Eu não posso ter o valor do per capita e mais o valor do auxílio. O que é mais vantajoso? O pessoal está perguntando, o que é mais vantajoso? Vocês individualmente terão que fazer essa conta. O que é mais vantajoso para cada um de vocês? Tá? Botar no papel ali e ver a vantagem. Mas nesse caso específico da pergunta do colega em tese aí, sim, é melhor abrir mão do per capita e ir para o auxílio saúde. Tá? Que ele vai ganhar R$600, em princípio, sim. Se não depende dos outros dependentes, que não sei se ele tem mais dependente ou não, mas em cima da pergunta que você fez na tela, sim, vai trocar o per capita pelo mais vantagem. E o auxílio saúde também, o limite máximo indenizável por mês, ele pode variar, né? Então, hoje a gente está com essa expectativa, e aí a ideia de todo o sistema sindical, da administração, é conseguir aumentar esse limite. Então, hoje, o retrato é esse, mas o limite que a norma prevê como máximo seria 10% do maior salário do funcionalismo. Daí, num outro contexto, já seria para mais de R$4.000 esse limite, mesmo que de largada ele seja por volta de 1.000. Mas, se posteriormente esses limites mudarem, essa decisão precisa ser sempre revista por cada um, conforme a sua própria realidade, com a ressalva de que, quando ele optar, por exemplo, por sair do per capita, ele só pode voltar no mínimo 6 meses depois. Então, essa é a decisão que cada um vai precisar ponderar e fazer as contas para ver o que é mais conveniente. No exemplo que está na tela ali, seria mais conveniente abrir mão do per capita, mesmo que sejam só R$600 líquido no final, é mais vantajoso. Mais vantajoso. Do que permanecer no per capita. Bom, depois eu pego aqui o celular, tem bastante pergunta aqui. Então, aqui, pessoal, acho que ficou claro ali, per capita, o que é melhor, per capita ou auxílio saúde, cada um vai ter que fazer a sua matemática, né? Agora vamos para os comprovantes de academia, né? Uma dúvida que até eu vi agora ali na tela, tenho dúvida sobre o El-Hub, né? O El-Hub poderá ser descontado no auxílio saúde e o comprovante, ele vai ser pego no próprio aplicativo da El-Hub, tá? Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa. Com relação ao El-Hub, cada despesa que vocês forem colocar, vocês têm que ter o comprovante de pagamento, né? E também a nota fiscal. Então, aonde que consegue do El-Hub? No aplicativo do El-Hub. Que essa aí tem a particularidade, por exemplo, o plano de saúde, a gente consegue, e aí foi colocado na área restrita, aí cada um consegue extrair a sua declaração de quitação, porque as informações são gerenciadas diretamente pelo sindicato. Então, todos os planos estão nessa condição. O El-Hub, Total Pass, a gente não faz a gestão aqui, a gente faz esse enlace inicial para que o colega consiga fazer a adesão, mas o controle e o gerenciamento dos pagamentos é diretamente por cada colega lá no aplicativo desses aplicativos. Então, basicamente é isso. Por isso que a gente não conseguiu fazer declaração semelhante de quitação pelo próprio sindicato. Vamos para remédio de uso contínuo, que é outra dúvida. Os remédios de uso contínuo, eu vou precisar lançar todo mês a receita do médico, né? A receita médica e também a nota fiscal. Pessoal, os remédios de uso contínuo que não tiverem validade, não precisa lançar todo mês, tá? Pode lançar, não precisa pedir para o médico uma nova receita, tá? Pode lançar a mesma receita. Então, eu vou lançar agora eu lanço agora em agosto uma receita, vamos supor que eu tome um remédio para diabetes. Então, eu lanço a receita do médico, do remédio para diabetes, e lanço também o comprovante de pagamento do remédio.
No mês seguinte, se essa minha receita não tem prazo de validade, eu lanço de novo essa mesma receita e lanço uma nova nota fiscal referente ao mês de setembro, e assim sucessivamente. Para aquelas receitas, receituário médico, que tem data, aí tem que olhar a data, tem que ver a validade da receita. Se ela tiver validade de um mês, né, ou 60 dias, então é por aquele período ali. Não pode colocar data, receita com data de validade vencida. Lembrando que tudo isso depois pode vir a ser auditado. E aqui, pessoal, prestem atenção, um ponto bem importante. Todas as despesas que vocês lançarem, os comprovantes têm que ser guardados por 5 anos, tá? Então, já abram uma pasta para guardar tudo que vocês lançarem por 5 anos, porque pode vir uma auditoria externa ou interna, né? E pode solicitar essa documentação. Então, já guardem tudo que vocês lançarem no programa, o respectivo comprovante em uma pasta por 5 anos. Tem a pergunta ali do Clube Recreativo, no exemplo do colega ali, Comodores, em Santa Maria, que possuem academia, se é possível. Olhando especificamente o que está definido no regulamento, se for recreativo, não está coberto como reembolsável. Então, vai depender de que forma essa declaração de quitação, esse comprovante vier. Se for atividade física, for o comprovante da academia, consegue reembolso. Se é o clube, que daí é recreativo, não está previsto. Bom, vamos lá. Outra pergunta que o colega colocou aí, está no ar ali, sobre o valor, pessoal. A gente estima, né, um valor perto de R$1.000, mas não tem se é 1.000. Cortou o microfone. Aí, Tá. deu certo? Tu que botou aí? Voltou. Tomo. Ok, só vou fazer o gancho, então o colega perguntou ali se é R$1.000, o valor está fechado. Ainda não está fechado o valor. A gente estima que é próximo dos R$1.000, pessoal, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? 23 mil funcionários, tanto ativo, aposentado, como administrativos, dentro do DPRF, e nós temos um valor estimado. X, lá, tantos milhões, vai ser dividido por esses 23 mil. De repente, esses 23 mil, nem todo mundo vai entrar no auxílio. Alguns vão querer ficar no per capita, então vai depender muito. A gente estima que esse primeiro valor vai ser perto de R$1.000, 1.050, mas não tem o valor taxado ainda. Tá? Vai ser próximo isso aí. O colega perguntou ali sobre a questão dos planos de saúde, dos comprovantes. O que nós estamos afirmando é que os planos de saúde que são gerenciados pelo sindicato têm os comprovantes de quitação na área restrita do site. Naturalmente, os outros colegas que têm planos fora do sindicato, eles vão ter que buscar esse comprovante junto a essas instituições. E aí a forma de que vai se pedir esse reembolso está previsto no regulamento com exigências específicas. Tem que ter lá, naturalmente, o valor que foi pago, para quem foi pago, tem que ter CNPJ, o registro do plano na ANS, tem exigências que a norma está trazendo que precisam estar na comprovação do pagamento desse plano de saúde. E, especificamente, e no recorte pontual de quem tem plano com o sindicato, essas informações elas já estão todas consolidadas nessa declaração que está disponível para cada um na sua área restrita. Mas, para quem tem plano fora, então, é importante adequar essa forma de solicitação com as informações que estão exigidas no regulamento. E aí isso vai estar também nesse material, já está no regulamento, mas também vai estar nesse material que a gente vai disponibilizar, onde está com o que é mais importante destacado, para que cada um observe.
Pessoal, vou frisar o que o João falou. Na área restrita do sindicato, tem ali o termo de quitação, né, João? Esse é o nome, né? Termo de quitação. Ali, então, o colega vai entrar e vai ter comprovante de gastos de plano de saúde e odontológico, tá? Se lançar só esse termo de quitação para os colegas que têm os planos de saúde do sindicato, já basta, não precisa lançar o boleto e despesa. Então, é um ou outro, tá? Ou vai lançar o boleto e o comprovante de pagamento, ou o termo de quitação, que já abarca os dois ali, tá? Pessoal, tem tanta pergunta, a gente vai tentar sanar o máximo possível. Tem um outro colega que perguntou se as despesas lançadas no rede vão poder ser declaradas no imposto de renda. É aquilo que a gente já meio tinha falado, né? Pode, né? Mas vocês vão lançar tanto a despesa quanto a receita, né? Então, ali a própria receita vai fazer o somatório e vai ver ali se tem ou não restituição, tá? Mas pode, em princípio, né? Sim, em princípio, vai poder fazer, sim. Outra pergunta aí, pessoal. Todos os dependentes têm que estar cadastrados no SouGov. Não, a porta para aposentados e pensionistas é o GovBR. Nada a ver com o SouGov, tá? Porque quem administra o SouGov é o MGI, que a polícia não tem acesso, então por isso que está se fazendo a ponte pelo GovBR, certo? E de que maneira? Que assim que vocês entrarem lá, quem é ativo vai entrar direto pelo SIGA. Quem é aposentado que tem que entrar pelo GovBR. E ele vai lançar lá, como ele falou, tenho que lançar todos os meus dependentes, ele vai começar a lançar o CPF de cada dependente. Quando ele lançar o CPF, já vai puxar no sistema O que diz? Já vai puxar os dados do sistema. Vai puxar os dados já, o outro sistema que a polícia tem, aquele... Siga. Não, esse é O um... Chagnet. Bom, de Enfim, toda vai maneira, puxar. hoje se cadastram as informações para Vai se puxar. até o abatimento do imposto e tal, como dependente, ele já vai de forma Ele vai integrada. puxar direto, é só digitar O CPF. o CPF ali. Pessoal, aqui, outra pergunta. Quem perdeu o prazo, tá? Por exemplo, a pessoa dormiu no ponto ali, né, e perdeu o prazo até o 5º dia útil do mês, que ali agora, por exemplo, seria dia 8 de setembro, né, que dia 7 é feriado, né? Então, até o dia 8 de setembro, a pessoa não lançou as despesas de agosto. Pode lançar em setembro essas despesas de agosto? Não, pessoal, não pode. Quem perdeu o prazo de agosto, perdeu o valor relativo a agosto, tá? Não vai poder lançar em setembro o que foi gasto em agosto, tá? Então, perdeu. Por isso que é importante, todo mundo já está bem preparado, né? Lá em Maceió, eles disseram que pode, só não vai cedo para agosto, que vai receber em setembro, vai ficar para o outro mês. Se tu não conseguir, por exemplo, tu não conseguiu a nota naquele mês, por algum motivo tu não conseguiu a nota até 8 de setembro, tu pode lançar ela dia 9, mas vai entrar nas despesas de setembro, ou vai ser até 9 de outubro. O valor vai debitar daqui Sim. de outubro. Daí. Exato, né? Assim, ó, só para não confundir, pessoal, assim, ó, o que o Isaldo falou é assim, ó, eu posso lançar as despesas de agosto em setembro, mas vai tirar do valor de setembro. Não mais de agosto. Não mais de agosto. O valor relativo a agosto perdeu aí, tá? Então, acho que agora ficou bem claro, né? Quem tem outros planos de saúde com débito em conta precisará solicitar ou a quitação mensal ou o boleto? Então, sim, quem tem plano de saúde com débito em conta, tá, que não recebe o boleto, tem que solicitar o boleto, tem que solicitar a quitação mensal. Tá? Não sei se alguém quer mais... No regulamento, lá no inciso 1º do artigo 7º, ele define lá o que precisa ter na comprovação desses pagamentos. Então, para planos de assistência à saúde médica e odontológica, tem que ter boleto, fatura,
demonstrativo ou declaração de quitação emitida pela operadora ou administradora, contendo CNPJ, nome do beneficiário, período de competência, discriminação dos valores cobrados para cada um dos beneficiários, se for mais de um, e obrigatoriamente acompanhado do respectivo comprovante de pagamento quando aplicado. Então, aqui a pergunta normalmente tem sido para quem faz por débito em conta o pagamento. Ele não vai ter o comprovante imediatamente de que pagou. Ele tem o boleto e não tem comprovante de quitação. O regulamento não prevê a forma da comprovação dessa quitação. Daí aqui pode ser uma declaração, eventualmente, da entidade, pode ser, daí a escolha de cada um, anexar o seu extrato para comprovar que foi debitado, mas o regulamento não prevê a forma, só prevê a exigência de que seja comprovado que pagou. Isso. Claro, pessoal, a gente está falando de pessoas que têm plano de saúde não vinculado ao sindicato, porque aqueles que têm os planos de saúde vinculados ao sindicato, está no site, na área restrita, o comprovante de quitação mensal, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem lá um seguro, um plano de saúde do Bradesco. Esse plano, se for débito em conta, é aquilo que o João estava falando. Servidores cedidos para a PRF de outros órgãos terão direito ao benefício, Tom? Desculpa, eu estava lendo lá. Servidores cedidos para a PRF de outros órgãos terão direito ao benefício? Sim, a norma prevê expressamente que servidores que estão em exercício na PRF na condição de cedidos, assim como PRF em exercício fora da PRF em outras instituições, têm direito ao ressarcimento, salvo eventuais vedações que sejam próprias das categorias. Caso tenha alguém cedido na PRF, numa categoria que já paga eventualmente um reembolso ou qualquer tipo de custeio para a saúde, daí já é uma questão que é muito particular. Mas, em regra, o que está previsto no regulamento é que, sim, de forma assim, bem taxativa, servidores de outros órgãos em exercício na PRF, na condição de cedidos, são elegíveis para receber o ressarcimento. Há uma colocação, pessoal, também importante, quem tiver em licença, porque o regulamento só fala em licença, ele não fala qual a licença. Então, quem tiver em licença, uma mais comum aí que nós temos hoje no nosso meio é a licença de capacitação, tá? E quem tiver em licença não recebe esse auxílio. Quem pedir aquela licença acima até 2 anos para não receber lá também não tem direito ao auxílio. Quem tiver em licença não recebe. Bem claro isso aí. Aqui tem outra pergunta com relação ao plano da Med Senior. Considera o boleto ou exige a nota fiscal? É a mesma questão. Só para esclarecer, ainda em relação aos cedidos, porque alguém no chat lhe perguntou em relação aos servidores municipais cedidos para a PRF. O que o regulamento traz aqui é que servidores e empregados públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais em exercício na PRF. Então, esses são os que são alcançados. Então, de forma objetiva, se for da esfera municipal, na normativa atual não está alcançado. Beleza. Com relação, então, ao plano de saúde da Med Senior, né, considera o boleto ou exige a nota fiscal? Então, tem que ter o comprovante de pagamento e o boleto com aqueles tópicos ali exigidos, que é o CNPJ, INS e vários outros requisitos que tem na legislação ali. Ali no chat estão perguntando, no caso de dependente, de cônjuge, que faz o pagamento por débito no contra-cheque. Nessa hipótese, por exemplo, o regulamento, volta a dizer, não define a forma de comprovação da quitação, mas exige a comprovação. Então, consequentemente, poderia ser, estou aqui formulando hipóteses, o próprio contra-cheque comprovando que foi debitado, uma declaração dessa entidade onde o desconto foi feito, dizendo que está quitado, a declaração de quitação, né, consequentemente, ou outra forma, porque o regulamento não apresenta o padrão. Está bem? Baixa um pouquinho, Lisão, por favor. O colega também está perguntando ali, o sindicato administra o financeiro do plano Unimed. Vai disponibilizar o boleto? A comprovação, creio que pode ser o extrato bancário. Não, pessoal, não pode ser. Vai estar, porque dentro do extrato
vai ter a taxinha que o sindicato cobra de 2,5% para manter as despesas aqui do sindicato. Tá? De obra, seja o que for lá, certo? Então, ele vai ter que entrar nesse que o João... Vai entrar na área restrita. Na área E restrita. lá tem a declaração de quitação, que é suficiente para comprovar a quitação, seja por débito em conta ou, eventualmente, por pagamento de boleto mesmo. Ou seja, quem pagar por boleto não precisa apresentar o boleto, porque a declaração de quitação vai ter lá expresso que foi quitado. E se pagou por débito em conta, da mesma maneira. Então, no site, área restrita, se loga lá e vai acessar a sua declaração de quitação. Obviamente, ela vai ser gerada apenas para aqueles que fizeram o pagamento. Fez o pagamento, se for de boleto por Pix, por exemplo, imediatamente a declaração já fica disponível. Se for por débito em conta no Banco do Brasil, em regra, a gente recebe aqui a comunicação de que o débito foi confirmado no dia seguinte, no dia útil seguinte. Então, também da mesma maneira, sendo comprovado o pagamento, a declaração automaticamente já vai estar disponível, e isso tem tempo mais do que hábil, porque, em regra, o vencimento aqui dos boletos é para o dia 10 de cada mês, e pode-se encaminhar isso lá pelo sistema da PRF até o 5º dia útil do mês subsequente. Importante também, pessoal, olha o meu caso, pode ser o caso de alguns aí também, tá? Eu pago um valor X do Unimed para mim e para 2 filhos meus. Tá? Eu vou lançar todo esse valor? Não, porque aí ele diz o quê? Que filhos acima de 4 anos, que é o caso dos meus, não são mais meus dependentes, certo? Então, eu pago lá 2.000 e pouco de Unimed. Eu vou poder usar só a minha parte. Então, eu tenho que entrar lá nessa declaração de quitação que o João Financeiro fez, tá? E vou lançar somente o meu valor, ok? Então, o valor que eu pago com meus filhos, não posso lançar, porque eles já são de maior. Então, vocês têm que interpretar bem a IN aí, tá? Ali, em relação a, só corrigindo e destacando, o Tom comentou da licença, mas a licença que o regulamento traz como que exclui a condição de reembolso das despesas é a licença sem remuneração. Então, a licença capacitação, por exemplo, que é a licença com remuneração, essa o servidor não vai perder direito a pedir o reembolso. Ele só não estará mais elegível a pedir o reembolso se ele estiver em qualquer licença sem remuneração. Em relação ao IP, ele tem tido vários questionamentos do IP, então, hoje vai ser encaminhado pelo sindicato ofício questionando a administração em relação ao entendimento que vai ser aplicado ao IP especificamente. Então, a gente não tem a resposta porque o regulamento ele não é bastante claro. Como a interpretação ela também é de cada um, a nossa, naturalmente, a favor do servidor, é de que quem paga IP deveria estar alcançado pela possibilidade de reembolso. Só que essa decisão ela não é, naturalmente, do sindicato, quem interpreta é a administração. Por isso que a gente entendeu que era adequado fazer esse questionamento. A escolha, foi a pergunta ali, até quando vale a pena esperar, isso é uma questão muito de cada um. A opção, foi uma pergunta ali também, não é melhor daqui um pouco eu fico esse mês, então não peço o auxílio saúde, permaneço com o per capita e espero isso se resolver e depois eu solicito. Isso a gente não tem aqui como responder de forma geral, porque depende da realidade de cada um. Mas, em regra, basicamente é isso. A gente vai encaminhar para a administração, talvez a resposta venha rápida, talvez não venha. Então, essa questão ela vai depender aí da própria interpretação de cada um. Mas a regra, volto a dizer, a gente aqui está interpretando a favor do servidor, de que quem está no IP, até pela questão que já está superada em relação ao per capita, pelas diversas ações judiciais que firmaram hoje a decisão já administrativa de no per capita reconhecer IP, mesmo que sem regulamento na ANS, mas que esse entendimento seja aplicado também no ressarcimento agora do auxílio saúde. Mas essa resposta a gente ainda não tem. Outra pergunta, pessoal, as perguntas elas estão começando a se repetir, né? Então, a gente vai ler mais algumas aqui, até para não tornar essa live muito extensa.
A gente vai ler mais algumas. Pessoal, semana que vem, provavelmente, já vai estar no ar o programa Siga, e o Redes dentro do Siga, e aí nós vamos ter que fazer uma nova live semana que vem, aí explicando como é que vocês vão entrar, como é que vão abrir mão do per capita, como é que vão entrar. A gente vai explicar aí, botando na tela, né, como é que vai fazer. Mas, enfim, respondendo aqui algumas perguntas. Caso eu pague uma consulta médica em dinheiro, considera-se a nota fiscal como pagamento. Sim, a nota fiscal, para quem alguns aqui colocaram que não tem plano de saúde, né? Mas as despesas médicas podem ser colocadas no site para ressarcimento. Sim, pode. Todas as despesas médicas podem, né? Com a nota fiscal respectiva. Tá? Só tem ali também as exigências do que tem que ter na nota fiscal. Daí, por exemplo, a nota fiscal tem que ter lá a identificação de quem está emitindo a nota, ou se for pessoa física ou jurídica, enfim, adequado, né? Consequentemente, o respectivo CNPJ ou CPF, número de registros no conselho de classe, o nome do paciente atendido, seja o titular ou o dependente do titular, data que o serviço foi prestado ou que o produto eventualmente foi adquirido, a descrição detalhada do procedimento realizado, que foi consulta, e o valor que foi efetivamente cobrado e pago. Basicamente é isso. Então, a nota tem que ter as informações suficientes para que ela seja aprovada. Validada pela SGP. Exatamente. O plano anual da academia, pago com cartão de crédito, pode ser usado o comprovante do cartão de crédito? Não. Tem que ter a nota fiscal, tá, pessoal? É aquela coisa, né? A gente vai ter o bônus, né? Mas a gente vai ter o ônus também de mensalmente lançar todas as despesas, todo mês. Claro que no início é mais complicado, mas depois a gente vai pegando ali o jeitinho e só vai lançando. A gente meio que viu, né, que vai ser relativamente simples, né, o programa, então acredito que seja só essa primeira parte ali que a gente fica mais receoso, mas vai precisar sim comprovar através de nota fiscal aí. Não sei se mais alguém quer ler alguma. Sobre clubes ali, só respondendo ali, então o clube ele é recreativo, ele não entra como despesa, tá? Tem a academia dentro do clube, mas como o clube é recreativo, não entra como despesa. Teve um colega que perguntou também o que é considerado atividade física, se escola de futebol é considerado, escolinha de futebol, né, do filho é considerado atividade física. O regulamento ele não esclarece isso, ele só diz que se for atividade física está coberta, e se for recreativa não está coberta. Então, a pergunta que também tem sido recorrente, mas aí eu faço, meu filho está na escola de futebol, cobra ou não cobra? O regulamento não esclarece. Então, a gente, se entender aqui, vier a declaração de que é uma atividade física, teria cobertura. Se for atividade recreativa, não vai ter cobertura. E o regulamento não esclarece se a atividade da escolinha de futebol é física ou recreativa. Então, essa análise ela vai ser concretamente da SGP, considerando de que forma for. Pode ser nota fiscal, pode ser recibo, pode ser cupom, o documento que foi apresentado como comprovante de que aquela despesa foi paga. Quando o sistema vai liberar para adesão? A gente acredita que é semana que vem, tá? É o que o pessoal tem nos passado. A partir da semana que vem, o sistema já vai estar liberado para a adesão. Mas também estamos aguardando aí o departamento, é tudo via departamento, né? Então, já estamos aguardando. Assim que for liberado, a gente vai distribuir a informação em todos os meios aí, né? Então, fiquem atentos. E, nesse meio tempo, como eu já havia falado, para os aposentados e as pensionistas, já vão regularizando o GOV-BR para prata, tá? Isso aí vai ser uma grande, como é que se diz, uma medida já que vai adiantar o serviço aí, já regularizar o GOV-BR para prata, tá? Vamos ver. Não é na outra, do Gabriel aí. Consigo acessar o SIGA de casa? Sou servidor ativo.
Eu vou aqui chutar, deduzo que sim, porque o servidor vai ter como requisito ter o e-mail funcional lá com o usuário e senha para conseguir acessar. Atualmente, como esse sistema ele já está em funcionamento com as SGPs usando para outras funcionalidades, atualmente ele está funcionando apenas na rede do departamento. Quando for aberto, nós deduzimos que ele ficará aberto também fora da rede, como é a PDI e outros sistemas. Mas essa resposta a gente ainda não tem. Outra pergunta com relação ao imposto de renda, pessoal. O colega coloca que tem plano de saúde no valor de 1.000, academia no valor de 400, total 1.400. Como será definido quais despesas consideradas para o reembolso dentro do limite de R$ 1.000? Haverá uma ordem de prioridade? Na verdade, vocês não precisam lançar todas as despesas que vocês têm no Redes, né? Tem colega já que nos passou que não vai lançar, por exemplo, os planos de saúde no Redes e vai deixar para imposto de renda. De qualquer forma, tudo que vocês lançarem no Redes, vocês vão poder lançar no imposto de renda com, no caso, as despesas e as receitas respectivas, tá? E aí a Receita vai fazer o cálculo ali, né? A ordem de prioridade o que vocês vão lançar. Por isso é tão importante que o próprio servidor faça o lançamento, né? Ele vai lançar ali os valores que ele quer que sejam Eu acho que ali a pergunta, digamos que o servidor, né, no exemplo, lançou duas despesas de R$ 1.000 e o limite de reembolso seja de 1.100. Ele quer saber qual que alcançou 1.000 e os outros 100, digamos assim. Sim. Isso, tá. Em princípio, a gente só vai ter essa confirmação quando o sistema estiver, de fato, funcional, mas, em princípio, essa funcionalidade, o sistema de largada, ao menos, não terá, mas a confirmar. Em princípio, o servidor vai lançar lá as despesas que, nesse exemplo aqui, totalizam 2.000, mas ele vai ter ressarcido 1.100. E ele queria saber qual é o carimbo dos 1.100 nas despesas que ele colocou lá, que totalizavam 2.000. Em princípio, o sistema não vai fazer essa associação, mas a gente precisa esperá-lo disponível para que a gente verifique isso com ele funcionando. Esclarece melhor a situação da licença capacitação. Seria só em caso de licença não remunerada? O regulamento ele é bastante claro, só perde direito aos reembolsos quem estiver em licença não remunerada. Então, a licença capacitação que é remunerada, o colega vai continuar podendo solicitar seus reembolsos. Eu errei ali, então. Eu interpretei mal. Até qual data posso lançar as despesas do mês de agosto? O Redes vai solicitar login com token e rede privada da firma? Pessoal, respondendo novamente, né? Vai poder lançar as despesas de agosto até o 5º dia útil de setembro, que seria, a gente acha que dia 8, né? Dia 8 de setembro, vocês vão poder lançar as despesas de agosto. O acesso ao Redes, quem é ativo, vai ser pelo SIGA, né? Todos vão acessar pelo SIGA. Quem é servidor ativo vai usar o usuário e senha, são os mesmos que ele utiliza nos sistemas da polícia. Quem é inativo, servidor aposentado ou pensionista, vai entrar no SIGA. Vai entrar no SIGA e vai logar com o GovBR. Lá no usuário, a tela inicial do sistema tem lá, é o SIGA para todo mundo. Então, a tela inicial do sistema é usuário e senha, ou embaixo tem GovBR. Então, quem for aposentado, quem é pensionista, vai ingressar no SIGA. Eu sou o Gov, mas é no Gov. É no Gov. É o GovBR. GovBR, não é só o Gov. Não, é GovBR, né? Tá? São dois programas diferentes. É por isso que a gente destacou que para os pensionistas e para os aposentados, o GovBR é importante que tenha a conta prata, ao menos nível prata, porque é o requisito de segurança que vai ser exigido pela PRF para acessar o sistema. Tem uma particularidade para servidores cedidos da PRF que ainda está sendo avaliado se vão conseguir logar com usuário e senha da PRF ou se vão precisar também utilizar o GovBR. Mas é uma particularidade apenas para servidores que estão cedidos para outros órgãos. Mas, então, de forma geral, todo mundo acessa o SIGA
Se for servidor da ativa, vai utilizar como usuário e senha o que já utiliza nos sistemas policiais. E se não é servidor ativo, entra no SIGA, logando com o GovBR, com a conta pelo menos nível prata. A mesma coisa, por exemplo, se a gente for entrar hoje no Detran, tu vai entrar no Detran para baixar o CRLV do veículo, tu vai mandar para o Gov, cadastra e entra no Detran. Assim vai ser o SIGA. Colega casado com servidora federal, que recebe o per capita em outro órgão, sendo ela titular do plano, ele pode aderir ao REDES e deduzir despesas dele e dos filhos em consultas particulares, dentista, psicólogo, etc.? Sim, as consultas particulares, elas vão entrar naquela regra que precisa que tenha a nota fiscal ou o recibo, enfim, com as informações necessárias para comprovar a despesa. O que eu não sei se está de forma subentendida aí na pergunta é se, eventualmente, a esposa deste colega é beneficiária de algum tipo de custeio ou subsídio ou participação da instituição onde ela trabalha lá no plano de saúde que ela tem. Consequentemente, ela não poderá pedir o reembolso dessas despesas aqui como ressarcimento, que é uma vedação daí do programa. Eu acho que ele quis dizer que ela recebe o auxílio saúde lá e ela tem plano de saúde para ela e os filhos. E ele pergunta se ele pode colocar os filhos para despesas médicas. Pode, nenhum problema. Né? Não tem Não problema. tem nenhum problema. Tá. Pessoal, eu acho que a gente vai ler o quê? Mais 5 perguntas, e aí vamos encerrar por hoje. Semana que vem, provavelmente, vamos fazer mais uma live, tá? O auxílio cobre despesas com médicos particulares também ou somente planos de saúde? Sim, médicos particulares também. Lembrando que tem que ter a nota fiscal com todo aquele detalhamento ali para anexar ali no programa. A pergunta ali que é de como acessar o SIGA se não estiver dentro da rede do departamento, eu vou deduzir, mas isso ainda a gente vai precisar que, de fato, o sistema esteja funcional, que naturalmente ele esteja disponível fora da rede da PRF, como é, por exemplo, a PDI, frequência e outros sistemas que independem de estar na rede. E aí, com essa ressalva de que, se for servidor ativo, vai estar fora da rede, se loga com os dados que usa na PRF, se estiver fora dessa condição, com a conta GovBR. Mas isso a gente só vai ter de que forma, que link que vai ser para acessar e a sistemática, quando a PRF, de fato, divulgar isso na semana que vem. Pergunta do colega Gabriel também aqui. Ele está perguntando, pessoal, qual é as despesas mais importantes para lançar no SIGA, sendo que ele já está pensando no imposto de renda do ano que vem. Ele está dizendo aqui, eu posso lançar as despesas que não abocanham o imposto de renda? Pode, tá? Em vez de ele lançar um plano de saúde, ele quer lançar academia, quer compra do óculos, qualquer despesa que não entra no imposto. Se ele quiser lançar aqui, pode, vai ter um ganho em princípio? Em princípio, sim, pessoal. De novo, várias perguntas, pessoal, relativo ao imposto de renda, né? Várias questões se repetindo aqui, né? Então, mais uma vez, é bem pessoal ali, né? Qual é a despesa que vai querer lançar no REDES? Como esse ano o valor é em torno de 1.000, vai ficar fácil, vai ficar difícil é quando chegar aos 4.000. Aí, esse ano, 1.000 só o meu plano já. Mas aí, quanto mais adiante, aí vocês vão ter que fazer o cálculo, pessoal, botar no papel ali e ver o que é mais lucrativo. Como é que se diz? Cada um vai ter que fazer esse cálculo aí. Deixa eu ver aqui. Várias perguntas. Pode ser no CPF dela, mas despesas no SIGA será lançado... Não entendi a pergunta. Vamos ver. Comprovantes de despesas já estão disponíveis. Vamos abrir esse link. Tem alguma pergunta? Pessoal, eu acho que a gente tentou sanar o máximo de dúvidas. Vocês viram que a gente não tem todas as respostas, né? Quem tem GEAP vai ter que aguardar o departamento se manifestar.
Quem tem IP também, né, vai ter que dar uma aguardada. A gente acha que a semana que vem a gente vai conseguir definir melhor bastante coisa. Nós, aqui no sindicato, a gente busca esclarecer o máximo possível, mas também tem horas que a gente pede que vocês entrem em contato também com o pessoal da SGP ali, né, que eles também estão respondendo várias dúvidas, né? Então, eu acho que a nossa live aqui já bem extensa, né? Acho que vamos encerrando. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo aí, que a gente não respondeu? A gente tentou contemplar todo mundo, mas alguém não foi respondido? Pode falar aí, vamos ver. Pode falar, Edson. Não vai ouvir, não. Maior de 24 anos, está acontecendo aqui. Não, cara, assim, não pode lançar. Nada a ver com esse poder de lançar a questão da minha despesa do plano de saúde. Em princípio, Edson, se eu entendi Vamos certo, repetir a pergunta, que eu acho que eles não ouviram. o colega Edson perguntou se, no caso dele, que possui como dependentes a esposa e um filho, só que esse filho tem mais do que 24 anos, se ele poderia cadastrá-los, mesmo que ele não fosse pedir o reembolso das despesas que ele paga, exemplo, para o filho que já tem mais do que 24 anos. Na realidade, Edson, se a pergunta é especificamente para o ressarcimento relacionado ao auxílio-saúde, não, porque tu vai entrar lá no sistema, vai solicitar o cadastramento dele, mas ele não preenche os requisitos para ser considerado dependente para essa finalidade. Daí, consequentemente, não vai ser homologado o cadastro dele como teu dependente por não preencher os requisitos. A esposa, no outro exemplo, até a gente mencionou no início da live, independente da esposa ter outro rendimento e não for para fins de imposto de renda tua dependente, isso não se confunde com o regulamento aqui do auxílio-saúde, porque o simples fato de ser tua esposa já qualifica ela como tua dependente. Independente de se lá para o imposto de renda ela não é a tua dependente, mas pro sistema aqui, para o programa de reembolso relacionado ao auxílio-saúde, para o REIDS, ela preenche os requisitos de ser tua dependente pelo simples fato de ser tua esposa. É um objetivo, considerando que agora a definição é baixa, o objetivo é lançar a despesa do plano de saúde e ela, na declaração dela, lançar a despesa dela para poder decidir. E eu tenho um filho maior e um menor. Não seria essa, teriam condições de ressarcir, mas nesse momento, eu vou lançar ele para Sim. a despesa, eu vou lançar só em minha dela, entendeu? Porque daí eu estou dentro do ganho dela, fazendo a declaração dela, e ele também. Se eu lançar aqui, eu vou receber somente se eu não vou receber a banqueira. Não, entendi. Em relação à tua esposa, que preenche o requisito como tua dependente no REIDS, tu pode cadastrá-la como tua dependente. O teu filho, se ele tiver mais do que 24 anos, tu não poderá cadastrá-lo no REIDS, porque ele não preenche o requisito da idade. E mesmo que tu cadastre, por exemplo, a tua esposa como dependente no REIDS, tu não precisa necessariamente lançar as despesas que ela teve e pedir o reembolso, porque daí tu vai fazer essa análise, como tu está dizendo, estratégica, que não compensaria, ao menos nesse primeiro momento. Então, tu pode cadastrá-la, mas não associar nenhuma despesa para ela especificamente. Embora o termo de declaração, essa declaração de licitação, vai constar um valor específico para ela. Esse documento que eu vou anexar, É específico. vai ter a despesa que eu vou lançar.
especificamente no sindicato, especificamente para quem tem plano do sindicato, a declaração de quitação vai abranger todas as despesas que tu teve com saúde, contratadas com o sindicato. Mas mesmo que tu tenha a comprovação lá, vou chutar aqui, de R$5.000 que tu gastou, tu vai precisar mensalmente informar no sistema da BRF que despesas tu quer ressarcir. Daí tu vai lá pedir o reembolso da tua despesa, que está contida numa declaração de quitação que tem também outras despesas. Serve a declaração para a tua comprovação, mas tu não vai usar para os demais, porque não vai precisar. Só lembrando, Edson, quando tu entrar no sistema ali, digitar o CPF, já vai puxar do CIAP todos os dados, tanto dos filhos menores quanto da esposa. Vai ser automático, vocês vão ver isso aí depois. E também, pessoal, pegando o gancho do Edson, né? Vocês vão ter que clicar despesa, vai abrir a despesa geral, você vai clicar ali, plano de saúde. Aí você vai colocar o seu nome e um valor referente ao seu nome. Se não quiser, nesse primeiro momento, Edson, colocar ela e o valor dela, não precisa. Tá? Vocês é que vão lançar qual é o valor, claro, compatível com o documento, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu gasto 1.200 para mim e 300 e pouco para o meu filho. Mas eu quero lançar só eu. Então, eu boto lá minha despesa 1.200. E não coloco a do André, por exemplo. Mas a dúvida dele era só se podia lançar a esposa e filho. Ele pode lançar. Pode lançar. Só não lança os valores. Só não lança os valores. Isso aí. Pessoal, eu acho que era isso, tá? A gente tentou, dentro do possível, tem bastante pergunta ali, olha, mais de 50 perguntas, só que a gente vai até... Vocês querem continuar, gente? A gente viu que tem outras perguntas que foram relevantes, a gente já... Tá, vamos ver, então. Vamos ver aí, vejam aí. Tá, vamos lá. Mas é que as que tu me mandou, tá... As mesmas que eu tenho aqui. Mas tem aquelas lentes, né? Os guris estão bem enrolados aqui na montagem Chega de eu conseguir terminar a cozinha até o meio-dia para mandar eles para aí. Eles estão bem enrolados aqui, eu tô dando uma força para eles, eu não vou conseguir tirar o guri para desmontar aí agora o roteiro. Eu pedi um frete amanhã de manhã, às 7h30 o cara vai estar na marcenaria para carregar. Tá, vamos ver quem me mandou perguntas aqui, Klein. Posso abrir mão do per capita em uma segunda oportunidade, não sendo neste primeiro momento? Sim, pode. Vocês podem optar por quando vocês vão abrir mão do per capita, tá? Não precisa ser agora. Quem quiser permanecer com o per capita até, digamos, janeiro, pode permanecer com o per capita. E na hora que quiser o auxílio saúde, migra aí para o auxílio saúde. Próxima pergunta. Dependentes de plano do cônjuge, com débito do plano no contra-cheque do cônjuge, qual documento de comprovação de pagamento será aceito? Aqui é aquela regra máxima, né, que o João colocou, é sempre as mesmas documentações, pessoal. A gente sabe que às vezes fica mais difícil de conseguir, né? Mas vai precisar, então, da nota fiscal e o comprovante de pagamento ou o termo de quitação mensal. A gente sabe que é complicado, assim, ir atrás, né, de toda essa documentação, mas é o que a norma especifica, né, que vai precisar desses documentos. E como tem pessoas entrando e saindo na live, só reiterando que ela não tem forma definida de comprovação da quitação. Então, quem debitou na conta, se apresentou o extrato, se tiver a declaração em apartado, tem que ter uma comprovação de quitação, mas não há forma de comprovação definida. Então, só é a exigência de que comprovar que pagou. No caso de nutrição, basta o recibo, porque eu pago por Pix ou dinheiro. Todos os dados. O recibo ele pode ser usado com todos os dados ali, com CNPJ, né, o número de consultas feitas, todos os detalhezinhos que estão preconizados ali na legislação.
Então, uma nova aqui referente à licença capacitação, né? Pelo que entendi, não faz jus ao auxílio saúde apenas servidor em licença não remunerada. Isso aí. Apenas em licença não remunerada. Baixa ali, Isaldo. O colega queria saber ali do... Não, ao contrário. Não, aqui já foi. Já foi? Pode colocar o regulamento. Ah, sim. Podemos colocar o regulamento no grupo, sim. Nossa, agora já. Então, a frase tinha essa aqui. Tinha mais? Essa aqui não foi, eu acho. Tondo. Sensor de glicemia. O uso de sensor para monitorar glicemia, diabetes tipo 1, com notas fiscais e lado do endocrinologista. Está passivo da restituição, assim como vocês falaram da insulina? Sim. Entra como despesa de saúde, sim. Próxima. Tem alguém ao vivo que quer fazer alguma pergunta? Se tiver alguém ao vivo que quer fazer alguma pergunta que a gente não contemplou, levanta a mão e a gente abre o microfone. Porque é tanta pergunta, pessoal, que a gente pode ter passado algumas aqui, mas pode levantar a mão que a gente vai respondendo. Deixa eu ver aqui. O que é definido como atividade física? Essa definição, pessoal, o que é atividade física vai ser, em princípio, assim, o departamento é que vai fazer essa análise depois de lançada a documentação, como a gente tinha colocado ali, né? A questão da... e a própria, né, futebol, né? Entra como atividade física, vai ser uma análise do departamento aí. Mas para resolver a vida aí, eu acho que se vocês forem pegar um recibo de pagamento, coloca lá que a atividade física está resolvida. Bota atividade física, né, no recibo ali de pagamento, ou também na... Escolinha de futebol com finalidade de atividade física, está resolvido. O Erni levantou a mão aqui. Pode falar, Erni? Pode falar. Erni, a palavra está contigo. Vou abrir o microfone. Tem que... A gente não sabe, né? Abre. Só fechar. Tem que abrir teu microfone, Erni. Não, quem abriu foi o João. Abre teu microfone, Erni. Foi colocado no dia... A gente não consegue. Com certeza. Mais a IN ainda. Opa. Ou uma pergunta, enquanto o seu Erni não abre o microfone. O mesmo dependente pode estar cadastrado em 2 servidores com gastos distintos? E aí? A norma não traz essa particularidade. Se ela concretamente for uma necessidade, a gente teria que ver. Mas a norma não enfrenta isso, não tem previsão expressa. Assim. Na verdade, assim, ó, eu vou botar um exemplo meu, tá? Eu vou cadastrar o André como meu dependente. E aí, será que o Diniz consegue cadastrar como dependente? A gente tem coisas que a gente não sabe ainda, pessoal. Não está na norma, não está na norma. Vamos ter que aguardar o aplicativo ficar pronto para poder ver essas questões aí. Mas é uma boa pergunta, a gente pode até, inclusive, formalizar também para uma boa pergunta. Vamos encaminhar de novo, tá? Pessoal, foi encaminhado aí, nos comunica aí tanto pensionista como aposentados e ativos, tá? A IN 172 aí, que é a que regulamenta o auxílio saúde aí. Tá, eu tenho uma pergunta aqui, enquanto o senhor não consegue ali abrir. Se o sistema não estiver funcionando até o fechamento da folha de agosto... Tá. Pode falar, senhor Erni. Pode falar? Sim.
Está com a palavra, senhor Nico. Sim. O abrimão do per capita, a folha fechando, a folha de agosto fechando. Eu vou poder fazer, e nela vai aparecer o recebimento do per capita, correto? As despesas em setembro? Sim, porque o que a DGP na live que escreveu, inclusive, falou, é que quando iniciar o programa, vai ter um mês ali de lacuna, em que não terá o per capita e não começará a receber ainda na folha de pagamento o valor do ressarcimento. Mas, para todos os efeitos, a folha de agosto, que o senhor está mencionando, que vai fechar lá, melhor dizendo, quando sair a prévia, digamos assim, ela vai estar sempre referente àquele mês em si. Ou em relação ao REIDS, quando abriu o sistema lá para o senhor fazer a opção, se eventualmente já aconteceu, o senhor não tinha bem aberto mão do per capita e vai fazer isso só quando o sistema abrir, não vai ter problema, porque o senhor não vai receber 2 meses acumuladamente, já que no primeiro mês o senhor não vai receber o reembolso, vai ser só na folha, no contra-cheque de outubro, na prática. Então, não tem problema, e daí a própria PRF já tinha esclarecido que nesse primeiro mês, quem abrir mão do per capita não vai receber o per capita e também não vai ainda, no contra-cheque, ter enxergado o valor do reembolso, porque ele só vai entrar na conta lá no contra-cheque que o senhor vai receber em agosto, em outubro, aliás. Deixa bem claro. Casal de PRF, só um consegue adicionar filho, por exemplo. É isso que a gente não... vou ler a pergunta. Casal de PRF, só um consegue adicionar o filho, por exemplo? Isso a gente não tem certeza. Se vai abrir para cadastrar como dependente mais de um... Né, no caso, eu, né, sou meu ex-marido é PRF, então eu tenho o André como meu dependente. Eu não sei se ele também vai poder lançar o André como dependente dele para outras despesas, né? Isso aí a gente vai ter que aguardar o aplicativo ficar pronto. Provavelmente o sistema vai travar, porque vai puxar pelo CPF, do CIAP, e vai dizer que ele já está cadastrado. Provavelmente. Pode ser daqui a pouco que libere, não a mesma despesa, mas... Mas essa é a pergunta, Essa é a pergunta. Assim, ó, outra pergunta, João. O boleto do sindicato não separa os gastos por dependente, vem só um valor, agora vai ser separado, né, João? O boleto não vai mudar, mas a declaração de quitação está tudo detalhado lá da forma que é exigida pela norma. Então, ela supre suficientemente o que é necessário para apresentar para a PRF. A declaração de quitação. O boleto permanece igual, mas a declaração de quitação a ser extraída na área restrita do site do sindicato por qualquer um sindicalizado vai ter as informações detalhadamente como necessário. Já está lá disponível, inclusive. O João, pessoal, fez um estudo do que precisaria conter no documento de quitação para fechar exatamente com as exigências da lei do auxílio saúde. Então, ali, a declaração de quitação está perfeita, é só lançar ela, para aqueles que têm o plano pelo sindicato, tá? E aí, voltando só para a questão do casal de PRFs com o mesmo filho e ambos querendo cadastrar, vou reforçar. Não há nenhuma vedação no regulamento, mas aí pode não ter sido vedado e ter sido uma lacuna que vão corrigir depois ou não, mas não tem vedação no regulamento. Mas aí vai precisar ver, como a Tati está pontuando, como a administração vai tratar. Mas o regulamento não enfrentou esse assunto. Não, mas o regulamento não travou o assunto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão que a gente dá a palavra aí. Aproveitando a oportunidade também, senhor, do princípio aí, né? O que a diretoria de saúde, o financeiro, o sindicato como um todo, nós estamos fazendo aqui, tentando auxiliar
o sindicalizado. Sim, a bola da vez é a SGP da superintendência, que o Gimenez está em QAP aí, está escutando aí, né? Então, provavelmente a SGP vai fazer alguma nota, alguma coisa esclarecendo algumas coisas também. Nós estamos aqui tentando ajudar o sindicalizado a minimizar os riscos, né? E receber o auxílio conforme a IN. Esse é o nosso objetivo aqui principal, certo? Mas quem vai fazer esse processamento todo é a SGP. E reforçando que, naturalmente, né, o papel que nos compete como sindicato é sempre interpretar a favor do servidor. E aí, naturalmente, a administração, eventualmente, vai ter a análise que vai se fazer por lá. Aqui, a gente está defendendo o interesse do sindicalizado. Se, eventualmente, a norma estiver possibilitando determinado benefício para o sindicalizado, nós vamos brigar por isso, naturalmente. Cedenir pediu a palavra. E ali só, até o Gimenez pontuou do artigo 5º, o que o artigo 5º está vedando é que não seja acumulado o REIDs com per capita. Não está tratando de 2 PRFs que têm o mesmo filho e ambos querem cadastrar como dependente. Não é isso que o artigo 5º trata. Mas, de fato, volto a dizer, a norma não tratou disso. Pode falar, professor. Quem é que é? O Luiz Cedenir. Não sei o programa, né? Isso. Pergunta mais dúvidas. Pode falar, Sermi? Cedenir. Posso falar, então? Schneider por aqui. Estão vendo? Sim. Sim. Então, talvez a minha pergunta já foi respondida, eu estou de plantão aí, não tem que falar. Eu sou dependente da esposa. A esposa trabalha em Brava e o plano de saúde é o nome dela. Nesse caso, eu posso lançar como dependente? Pode. A única vedação seria se ela lá recebe algum tipo de custeio nesse plano de saúde que você é beneficiário. Mas não há nenhuma vedação em ser dependente da tua esposa na outra instituição, não há vedação. Ok, obrigado. Outra pergunta aqui, é a questão da suplementação nutricional, reposição hormonal, serão contemplados pelo auxílio? Essas suplementações, elas têm que ter o receituário médico. E aí, se tiver o receituário médico, sim, é contemplado pelo auxílio também. Ou nutricionista. Ou nutricionista, exatamente. Porque uma coisa é uma pessoa que necessita da suplementação ou a reposição hormonal, né? Isso é uma coisa e aí faz jus. Outra coisa é a suplementação ali meio que para estética, exatamente. Isso, e já entrando na estética, pessoal, qualquer coisa estética, qualquer cirurgia, procedimento, suplementação, qualquer coisa estética não está abarcada aí pelo auxílio saúde. Aí depende, se for câncer de mama, aí por Sim. recomendação médica, Aí, ou sim. alguma situação, por recomendação médica, estética, pode. O que Sim. não pode é simplesmente por beleza. Isso, Agora isso lá, aí. se for médica, a requisição médica, sim, daí começa. Isso aí. O seu João Carlos Câmara pediu a palavra. Abre o microfone. Abre o microfone, João. Sim. Aqui agora sim. Está me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu falei com o dono e fiquei de entrar na reunião na hora que abrisse, mas não deu tempo. Eu cheguei atrasado. Mas tá. É o seguinte, a minha esposa, ela era aposentada da prefeitura, tá? E lá é IP. Eu sou dependente dela, tá? E aí eu falei com o dono, ele me disse que acha que não daria, né, para mim encaminhar, porque o plano teria que estar no meu nome. Seria isso? É que mudou, é que inicialmente, como todo mundo tem ansiedade em ter essas respostas, há uns dias atrás, as primeiras informações que o sistema sindical recebeu eram de que dependentes, caso
nesse seu exemplo, o senhor é dependente da sua esposa e o plano não estava, consequentemente, no seu nome, não teria direito, mas isso já se superou. A norma que foi publicada prevê essa possibilidade sem nenhum problema, se você é dependente da sua esposa num plano de saúde qualquer que seja. O que, antes do senhor entrar, a gente pontuou aqui é que, especificamente, o IP, a gente não sabe como a administração vai interpretar, porque ele não está regulamentado pela ANS. Então, como ele não está regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, conforme é uma exigência do regulamento atual, é possível que o departamento, eventualmente, interprete que não tenha cobertura. Por outro lado, o mesmo regulamento fala em autogestão, que é o regime que regula hoje o IP, ele é um sistema de autogestão. Então, nós aqui entendemos que é um assunto que talvez vá precisar ser esclarecido de forma mais completa pela área de gestão de pessoas da BRF, especificamente em relação ao IP. Então, resposta de forma geral, não há nenhum problema em ser independente do plano de saúde do cônjuge, mas especificamente o IP, por não ser regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, que é uma das exigências da norma em relação a plano de saúde, a gente entende que precisa ser melhor esclarecido ainda pela administração. Bom, pessoal. Uma pergunta, então, já também seria a sequência dessa aí. No caso, eu não tenho Unimed, porque aqui, eu sei que o nosso sindicato oferece esse plano para nós também do Unimed. Tá? E aqui na CUP, os médicos cadastrados no Unimed. Tá? Mas como eu tenho feito tratamento pelo IP lá em Porto Alegre, e eu sei que lá a rede de atendimento da Unimed é bem melhor, né? Eu gostaria de ver um plano pelo sindicato, como ficaria para mim e a esposa. Tá? No caso, eu fazia esse plano, que daí eu iria desistir do plano do IP, né? Porque eu pago R$500 ali para ser o dependente dela. Então, eu queria ver o que eu gastaria para me associar pelo Unimed, né, do sindicato, e se eu poderia colocar ela de minha dependente, daí, nesse caso. Não, tranquilo. Em paralelo, seu João, a gente faz contato com o senhor depois aí da live para apresentar as opções de plano que tem aqui no sindicato para o senhor avaliar. Se quiser entrar no site, já tem tudo. Mas, como todo mundo está dizendo, até está disponível no site as informações, mas, de toda maneira, a gente faz contato aí com o senhor também para ver na sua faixa etária e tudo mais aí, qual é que são as opções, tá bom? Ok, então, vou aguardar, então, porque para mim, de repente, seria interessante, né, eu fazer o Unimed, né, deixaria de pagar o IP, fazer o Unimed para mim, e aí ficaria mais fácil de conseguir assim, tá bem, muito obrigado pela informação, aí eu aguardo, então, o retorno de vocês também. Abraço. Manfroy. Nesse caso, a gente tem que aguardar. Para mudar o ofício e chegar ao... Abre o microfone, Manfroy. Dele. Manfroy, abre o microfone e pode falar. Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo agora? Sim. Alô? Sim? Primeiramente, eu queria agradecer aos colegas pela disponibilidade de nos orientar nesse sentido aí. Em especial o meu amigo Celito aí, companheiro de grandes plantões aí. Assim, eu até já mandei aí, quando foi lido ainda, queria ver talvez em parte tenha sido respondido já. Eu tenho Unimed, mas como a minha filha trabalha na Unimed há muitos anos, há 20 anos, teve uma época ela podia incluir os pais dela para fazer parte do plano de saúde. Ela desconta um valor
bem menor do que se tivesse um plano de saúde normal. E aí eu pergunto, ela desconta da folha de pagamento dela, mas eu ressarço a ela todo mês, claro, né? Pergunto, posso requisitar o auxílio saúde desse valor? O que eu devo apresentar, no caso? Termo de citação mensal? O que eu devo apresentar nesse caso? A folha de pagamento dela aparece o CPF, eu e a minha esposa. O que eu devo apresentar nesse sentido aí? O senhor vai... Agora, depois... Isso, o senhor vai precisar apresentar da mesma forma uma declaração que tenha as informações suficientes conforme está exigido na norma. Que eu vou ler aqui... 7º, inciso 1. Para planos de assistência à saúde, daí vale boleto, fatura demonstrativa ou declaração de quitação emitida pela operadora ou administradora, contendo CNPJ, nome do beneficiário, período de competência, discriminação dos valores cobrados e o respectivo comprovante de pagamento. Então, o senhor vai precisar que ela consiga lá com a Unimed essa declaração específica relacionada ao senhor, e aí o senhor vai precisar também no próprio sistema ali declarar que não há nenhum tipo de custeio ou auxílio que é aplicado nesse plano, que o senhor é beneficiário, nesse caso, dependente dela lá na Unimed. Mas, feito isso, nenhum problema. Pode pedir o reembolso, sim. Ok. E esse documento teria que ser mensal, conforme eu entendi que vocês falaram aí? Precisa ser mensal. Uma declaração anual, porque o valor é fixo todo mês, entendeu? Todo mês é o mesmo valor fixo desse ponto, e anualmente ele é corrigido. Entendi, mas atualmente a declaração que o senhor vai precisar apresentar, ela é mensal, porque mensalmente o senhor vai pedir esse reembolso. Não é como o per capita, que o senhor fazia um pedido e ele ficava fixado até o senhor eventualmente alterar. Aqui, como as despesas podem mudar de um mês para o outro, o senhor pode pedir, por exemplo, agora esse reembolso, no outro mês o senhor compra um óculos, o senhor pede reembolso do óculos, no outro mês o senhor entra na academia, então o senhor vai precisar mensalmente renovar o pedido e apresentar as respectivas comprovações mensalmente. Entendido, então. Muito obrigado por esse esclarecimento. Um abraço a você. Pessoal, gostaríamos de agradecer a presença, né, de todos. Também pedir desculpas pelo nosso início ali, que foi meio conturbado em função de alguns probleminhas técnicos, né? Semana que vem, nós vamos fazer provavelmente uma nova live, se sair, né? Não é aplicativo, é o site, né? É, o sistema, né? O sistema ficar pronto, semana que vem a gente faz uma nova live aí apresentando o sistema, mostrando como é que entra, tudo detalhado, né? E é isso, agradecer a presença de todos, não sei, Tondo, falar. Primeiramente, então, para fechar, né, pessoal, a gente não tem todas as respostas, certo? A verdade é essa, porque o sistema não está pronto. Assim que tiver, a gente vai tentar manter vocês informados aí e agradecer que todos participaram da live aí. João, não sei se... Acho que é suficiente agradecer aí as participações, e é isso, estamos à disposição. Claro. É isso aí. Gente, então, muito obrigada e um ótimo finalzinho de tarde aí para todos, tá bom? Obrigada.